E se o que te assusta não for o fracasso, mas o sucesso? Essa semana eu encarei o desconforto de perceber o quanto às vezes a gente se sabota antes mesmo de tentar. Porque é muito mais fácil se manter pequeno do que lidar com o desconforto de expandir. Porque de algum jeito acreditamos que não merecemos tanto assim. Que se a vida for generosa agora, ela vai cobrar depois. E que a nossa sorte ela tem prazo de validade. Mas a verdade é que as limitações que criamos são na maior parte do tempo mais internas do que externas. E enquanto seguimos colocando a culpa no mundo, nas circunstâncias ou nos outros, deixamos de encarar a pergunta real: o que eu estou ganhando ao permanecer estagnado nesse ponto da minha expansão? A autora fala que ouvir o Criador dentro de nós é confiar que o caminho se revela aos poucos, à medida que seguimos andando, e que a criatividade é também uma prática espiritual, é um ato de fé, de nos colocarmos em movimento antes de termos todas as respostas. E é por isso que nessa semana eu senti que aos poucos estou recuperando o senso de possibilidade. Precisei vir aqui falar com vocês porque aconteceu algo que eu me senti muito feliz, porque eu acho que foi a primeira vez que eu senti. Primeira não. Acho que foi a segunda vez que eu senti como o livro tem auxiliado na minha vida. A primeira, claramente, é na questão de criação de conteúdo, porque eu me senti menos bloqueada, eu me senti um pouco mais livre na questão de criação, na questão de pensamentos e jogos de ideia, brainstorming, todas as coisas relacionadas à criação do conteúdo, né? Tanto para roteiro, storytelling, quanto para vídeos, edição, tudo. Mas segundo, agora eu vou contar uma coisa um pouco pessoal. Mas eu não vou falar tudo, eu vou falar só em partes. É. O meu namorado, quando a gente começou a namorar, ele falou pra mim que ele não gostava de aniversários. E eu, como uma pessoa fissurada pela data do meu aniversário, o nome do meu aniversário é Mariversário. Todos os meus amigos conhecem como Mariversário, porque simplesmente é um fenômeno. Já foi mais, né, quando eu fazia mais festas, mas agora continua sendo algo só que um pouco mais tranquilinho. Eu, como uma pessoa fissurada em aniversário, simplesmente não conseguia aceitar o fato de que ele não gosta e não aproveita a data de nascimento dele. Pô, é o dia dele, o dia que ele nasceu, precisamos celebrar. Então, ele faz aniversário no dia 24 desse mês. Que é, na real, 2 semanas antes do meu aniversário. Nós dois somos cancerianos, pra quem gosta de signo. Eu decidi fazer ele gostar de aniversário. Então, esse vai ser o terceiro ano que eu vou fazer isso. 2 anos atrás, eu comecei a minha quest, a minha missão, de todos os dias, desde o dia 1º de junho até o dia 24 de junho, eu faço algo pra fazer com que ele se sinta bem, se sinta amado e se sinta feliz pra comemorar o aniversário dele. Então, eu daria 24 presentes pra ele. Não necessariamente compraria presentes, e não necessariamente seria algo que eu fizesse. Eu separei em formas de demonstrar amor. Por exemplo, cartinhas de amor, algo feito por mim mesmo, feito à mão, algum presentinho feito à mão. Posso até colocar aqui um que eu fiz pra ele. Alguns exemplos, por exemplo, eu dei um carrinho da Hot Wheels com a nossa cara no desenho, assim, na estampa, atrás do carrinho, na embalagem. Eu fiz uma noite de cinema, eu escrevo cartinhas de amor pra ele porque eu sou a última romântica, como algumas pessoas gostam de me lembrar. Enfim, várias coisas. Mas agora enrolei, falei até demais. Esse ano eu não vou conseguir fazer muitas coisas por causa do TCC, a questão de edição e gravação de conteúdo pra mim tá tomando muito tempo e tal, então por não conseguir fazer em todos os dias, eu farei nos dias pares desse mês, que vai cair tanto no dia do aniversário dele quanto no dia dos namorados. E hoje, que é dia 2, eu comecei da maneira que eu sempre começo, que é escrevendo uma cartinha de amor. Eu preciso dizer que eu nunca me senti tão livre e com tantas ideias de uma forma de me expressar romântica, sabe? Tipo, como se eu estivesse escrevendo artisticamente e conseguindo realmente demonstrar os meus sentimentos através da escrita. E era algo que eu não sentia há muito, muito tempo. Mesmo nas que eu escrevia anteriormente, eu não consegui sentir que eu realmente estava colocando absolutamente tudo que eu sentia no papel. Eu realmente senti que o livro está me auxiliando, que esse desafio está me auxiliando na escrita, como uma forma de arte. E eu me senti muito feliz, porque eu sempre amei literatura, eu sempre amei escrita, e eu me sentia muito bloqueada há muito tempo. Experiências passadas relacionadas à faculdade também fizeram com que eu me prejudicasse e me bloqueasse, mas agora eu estou me sentindo mais livre. E estou muito feliz. Eu só queria aqui aparecer para falar um pouco sobre como o livro está auxiliando na minha vida, num dia a dia, num cotidiano.
e não só nas partes artísticas voltadas ao encontro do artista. Porque pode parecer que é só no encontro do artista que a gente tá fazendo arte e tá sendo criativo, mas não. Início da quinta semana eu senti alguma diferença real. Fiquei muito feliz. Quente. Tá doidona? Você tá doidona? Calça de shopping. Mais um dia de encontro com o artista. E como os últimos 2 encontros com o artista foram aqui em casa, hoje eu vou fazer algo diferente. Vou sair de casa, porque às vezes é bom. Eu gosto de aproveitar o aluguel, que é pago, mas mesmo assim, ao mesmo tempo, eu gosto de sair. Então, eu vou lá pro centro da cidade, vou encontrar um café, aleatoriamente, assim, não selecionei nenhum café igual daquela última vez do Encontro do Artista 2. Eu vou lá desenhar um pouquinho, fazer alguns sketchzinhos, assim, pra tentar soltar um pouco a minha mente, soltar um pouco a minha mão, que está bastante enferrujada, eu não desenho há muito tempo, de simplesmente parar e desenhar, fazer desenho de observação. Então, eu acho que vai ser uma experiência boa pra minha artista interior. Eu gostava muito de desenhar quando era criança, eu gosto ainda muito de desenhar. E na faculdade, no início da faculdade, isso era uma das coisas que fez com que eu me interessasse pela arquitetura. E no início da faculdade a gente realmente tinha isso. Mas depois eu fui perdendo. Simplesmente nunca mais desenhei. Mas então agora eu vou. Não pretendo fazer um vídeo tão longo dessa vez, né? Tão cheio de. Igual o último que demorou 95 dias pra fazer uma focaccia. Eu vou me trocar, vou ir pro centro. Ah, e enquanto eu estiver lá, eu também vou comprar alguns suprimentos artísticos, porque amanhã eu e o Israel a gente vai pintar telas. Ai, tô animada pra isso também. Vai ser o meu encontro com o meu artista namorado. Fazia muito tempo que a gente queria pintar telas, e como esse é o mês do aniversário dele, esse é um datezinho que eu pensei pra nós dois. Então, a gente já tem as telas, a gente vai reutilizar do nosso mood board de 2024. A gente vai arrancar as imagens do mood board de 2024 e vai ficar algumas texturas, mas a gente vai trabalhar a partir das texturas também, não tem problema nenhum. Então, esses 2 próximos dias, hoje e amanhã,
vão ser super artísticos. Então o desenho de hoje também vai ajudar nesse quesito de soltar a mão na pintura amanhã também. Então é isso. Bora se arrumar. Estou pronta, quase caí também. Gente, sinceramente, eu acho que eu mudei da água pro vinho. Olhem a make que eu fiz dessa vez. Ai, eu gostei tanto, sério. Eu não usei cores, tentei deixar um pouco mais sóbrio. Fazia muito tempo que eu não usava lápis preto. Ai! Queria não ter que usar óculos. Um dia eu farei a minha cirurgia, mas enfim. Esse foi o look escolhido. Eu sei que parece controverso, porque essa aqui tem gola, esse aqui é um shortinho, mas faz sentido na minha cabeça. Tá frio, mas não tá tão frio. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Mudança de planos. Eu ia pro centro, porque o Israel trabalha no centro. Mas ele vai conseguir sair mais cedo hoje do trabalho, então ele não conseguiria me trazer pra casa. E como eu não suporto a estrutura viária de Florianópolis e o trânsito que ela gera, eu vou fazer algo que eu possa ir a pé. Então eu vou num café, num bairro aqui perto de casa. Perto, né? Definam perto, porque pra mim 2, 3 quilômetros é algo perto que dá pra eu caminhar, ir até lá de boa e voltar ouvindo música, porque daí passa mais rápido. Então pra mim consideravelmente é perto. E nossa, né? Dei um suspirão aqui, espero que não tenha ficado, tipo, no ouvido de vocês. Ai, gente, foi mal, tô meio assim das ideias. Tava ouvindo música. Cara, sério, vocês já pararam pra pensar na música Billionaire como uma música de manifestação? Porque eu tava ouvindo essa música e, cara, senti, eu juro. Não que algum dia. Não que eu realmente queira ser bilionária. Milionária tava ótimo, assim, ó. Não tô querendo nada. Tá, já tô aqui, ó. Preciso focar. Vou lá, vou levar vocês comigo. Vai ser uma mesma estrutura do Encontro com o Artista 2, que foi num café do Santa Mônica. Eu vou parar ali naquele lugarzinho que eu sempre paro e a gente vai conversar. Achei que eu já tinha pegado o jeito de colocar esse celular aqui. Socorro. Pelo amor de Deus, não caia. É isso, gente. O look ficou assim. Não sei se vai dar pra ver. Meu tênis. Coloquei um tênis rosa, porque assim, eu posso escolher a cor que eu quiser. Foda-se. Tô nem aí pra moda. Mentira, tô sim. Mas eu gostei de como ficou. As cores são similares na paleta de cores. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Eu só queria vir aqui no lugarzinho de sempre, só pra marcar o ponto de encontro. Pra gente começar o nosso encontro com o artista. Está começando oficialmente agora. Porque a minha parte de caminhar até o lugar também, eu sinto como se fosse um encontro. É um momentinho meu, ouvindo minhas músicas, pensando na vida. E... ai, aquele dia tinha um sol tão bonito vindo no meu rosto. Podia abrir um solzinho agora, né? Tá tudo nublado. Sol, saiu sol. Mas tudo bem, vamos lá. Todas as vezes que eu venho num café eu fico com vergonha, mas eu faço de qualquer jeito. Enfim, como vai ser o encontro do artista de hoje, como eu imaginei que poderia ser. Eu falei que eu vou fazer desenho de observação. Então eu pensei, o que eu poderia observar? Coisas que eu gosto. O que eu gosto? Café. Então, basicamente, eu tenho um cafezinho que é o meu datezinho preferido. Eu amo cafés. Então, eu amo café. Café, café. Então, eu tô aqui num cafezinho que era uma das minhas opções no meu encontro do Artista 2. Eu trouxe uma caneta azul, uma caneta preta e uma caneta vermelha. E eu trouxe canetas esferográficas porque eu não vou me prender ao perfeccionismo hoje. Não vou me prender a linhas retas, não vou me prender a absolutamente nada. Eu vou fazer da maneira que eu quiser fazer, que a minha mão quiser fazer. Trouxe meu caderninho, vai ser o mesmo caderno que eu tô usando para todas as outras coisas relacionadas ao caminho do artista. Trouxe o livro O Caminho do Artista, para caso eu queira fazer alguma coisa relacionada a ele, além do encontro do artista. E agora eu vou começar a fazer os meus desenhos.
Nas últimas 2 semanas eu não fiz isso, mas eu sinto que essa semana acho que seria interessante eu voltar a fazer isso, que eu fiz uma vez só, mas eu achei que ficou muito bom. De falar um pouco sobre a semana, sobre pensamentos relacionados ao livro e sobre a semana do livro. E sobre como eu visualizei essa semana em relação ao capítulo e fora do livro. Primeiro, acho que eu vou ler um pouco algumas coisas que ela mencionou nesse capítulo, coisas que, pela primeira vez, tanto concordei, quanto tem coisas que eu discordei, porque eu achei que não faziam muito sentido, sabe? Eu acredito que faz algum sentido justamente porque ela pensa somente no artista e sobre como a gente pode se desenvolver, mas no sentido de relacionamento, sentido de relações e outras pessoas, eu acho que ela extrapolou alguns limites. Então eu vou falar um pouco aqui. Ela começa falando que nessa semana eu peço que examine o que ganha ao permanecer estagnado. Ela fala que você pode se pegar pensando em fazer mudanças radicais, perdendo o medo de crescer que surge quando se transforma o outro na causa de sua limitação. A primeira coisa que ela fala é sobre limites. E nessa parte de limites ela menciona bastante a questão de Deus, porque basicamente o que ela fala no livro todo é que a criatividade é uma questão espiritual. Eu sinto que nessa semana eu comecei a perceber bastante todas as coisas que eu vim ganhando, todas as coisas que eu vim percebendo sobre mim, todo o sentimento bom que eu, como uma pessoa que, assim, não sou tão conectada com a minha espiritualidade, eu fiquei surpresa em sentir. Eu tentei me conectar, tentei deixar a mente aberta como ela pede e realmente eu senti alguma diferença. Não posso dizer que eu sou uma pessoa 100% espiritual ainda, mas eu sinto que eu tô no caminho. E eu sinto que o livro tem me ajudado bastante. Eu tenho sentido que cada vez mais que eu me conecto com essa força maior que ela comenta no livro, com o Criador, eu venho conseguindo me sentir mais leve, venho me sentindo mais criativa, principalmente. Tanto que nessas afirmações que ela pede pra gente fazer no início do livro, tem me ajudado bastante a visualizar um futuro que eu quero, a chegar mais próximo de objetivos que eu quero e que eu tenho, e realizar alguns sonhos que eu imaginei que não conseguiria realizar tão próximo, num futuro tão próximo. Tem sido muito bom. Ela fala com... Quando a gente começa a sentir que a gente tem sorte, muitas vezes a gente tem medo de utilizar essa sorte por medo que ela acabe. Mas quanto mais a gente utiliza e mais a gente faz o bem, tanto pros outros quanto pra gente, essa sorte ela não vai acabar, entendeu? Então a gente não precisa ficar colocando limites em algo que não tem, porque é ilimitado. A nossa criatividade é ilimitada, porque ela vem do Criador, segundo a autora. Aí ela menciona também que os nossos humores, os pontos de vista e a ideia são transitórios. E eu realmente sinto isso, porque, primeiramente, pra quem não sabe, eu já quis fazer medicina. Por muito tempo eu achei que realmente era isso que eu queria. Aí chegou um momento que eu simplesmente percebi que não tinha nada a ver comigo e fui pra arquitetura. E foi na arquitetura que eu consegui me reconectar com a minha criatividade em algumas partes. E agora mesmo que eu tô no final do curso, que eu realmente estou me reconectando com uma criatividade que existia em mim, essa artista que existia em mim uma vez. Eu nunca me senti tão criativa e tão com vontade de criar coisas como eu tô me sentindo ultimamente. O livro tem me ajudado muito com isso. Ele tem aberto horizontes pra mim. Tem me mostrado novos caminhos, tem me feito ter mais vontade e ir atrás de coisas que eu gosto de fazer. Porque muitas vezes eu me deixava levar pela preguiça, ficava perdendo tempo fazendo coisas que não tem nada a ver. E o livro tem me ajudado muito nesse quesito, de ir atrás do que eu quero fazer. E de fazer as coisas acontecerem, não ficar só esperando que elas aconteçam sozinhas, porque isso nunca vai acontecer. Aí eu acho que agora a gente pode chegar na parte que eu achei um pouco estranho. Não concordei com o que ela falou. É no tópico Armadilha da Virtude. Ela fala aqui sobre... Tá, um artista precisa ter tempo livre, tempo para não fazer nada. Poucas pessoas têm isso. E algumas pessoas têm um pouco disso, mas não aproveitam. Mas eu entendo que, né, na sociedade que a gente vive, até eu mesma faço isso, a gente perde muito tempo com a rede social. E pode ser até hipócrita eu falar isso porque eu estou criando conteúdo para redes sociais, mas é algo que eu tenho noção de que eu tenho problema com um pouco de vício. Mas eu tô tentando melhorar. Essa semana eu melhorei drasticamente, eu fiquei muito feliz com isso e eu vou tentar melhorando aos poucos. Mas aqui tem uma parte que ela comenta a falar sobre os relacionamentos com amigos, familiares, cônjuges, enfim. Que ela começa a citar exemplos sobre quando a gente começa a modificar o nosso pensamento, a nossa personalidade, começa a se aflorar e as outras pessoas percebem isso e a gente não dá mais tanta atenção para as outras pessoas e aos desejos delas em relação aos nossos desejos. E um exemplo que ela falou aqui é... Vou falar dois exemplos, na real, porque um até dá pra entender, o outro eu achei meio nada a ver. Uma mulher com 2 filhos pequenos quer fazer um curso de cerâmica. O horário coincide com alguns treinos de futebol do filho, o que a impediria de estar ali sempre torcendo por ele. Desiste da cerâmica que tanto queria fazer e cumpre o papel de boa mãe, remoendo seu ressentimento na arquibancada. Tipo, tá, mas nem é tão pior.
Um jovem pai, então ele é pai, provavelmente tem uma mulher, ou esposo, né? Um jovem pai com sério interesse por fotografia anseia por um espaço em casa para praticar. A instalação de um quarto escuro exigiria dinheiro da poupança e adiaria a compra de um sofá novo. Ele desiste do quarto escuro, mas compra o sofá. Eu entendo a questão do livro, tá querendo que a gente se reconecte com o nosso artista interior e que a gente faça um bom proveito da nossa criatividade, que a gente explore a nossa criatividade. Mas esse tipo de exemplo vai totalmente contra as outras escolhas que a pessoa, não somente como artista, fez. Escolhas como ter uma família, ter um relacionamento. E todo relacionamento, toda família, às vezes é preciso a gente abrir mão de algumas coisas, mas não é como estar remoendo um ressentimento. Entendeu? São escolhas da vida, nem sempre o nosso artista vai poder falar mais alto que a nossa família. Então, assim, eu achei meio sem noção esse exemplo dela. E eu queria deixar bem claro que não é porque eu tô seguindo as coisas do livro que eu vou concordar com absolutamente tudo que ela fala. O livro tem me ajudado, tem sido muito bom pra mim, mas às vezes tem coisas que a gente não vai concordar e tá tudo bem, entendeu? Mas enfim, queria mostrar esses dois lados do livro, tanto os lados bons quanto os lados ruins. E queria dizer que essa semana foi uma semana muito boa no quesito artístico. Vocês sabem que eu pintei uma tela com Israel, eu não finalizei ainda, parece que sempre falta alguma coisa, mas tá indo num caminho muito gostosinho. E eu fui no meu encontro com um artista ontem, que foi desenhar. E desenhar era algo que eu fazia muito tempo que eu não fazia. E era algo que eu gostava muito. Então eu me senti muito confortável naquele ambiente. Eu tava num café, que é um ambiente que eu já me sinto bem, e desenhando, que é um ambiente que eu me sinto melhor ainda. E o melhor de tudo, tinha pessoas ao redor que parecia que compactuavam com aquela ideia artística, sabe? Um exemplo é que, enquanto eu tava desenhando, chegou uma mulher aqui ao meu lado, na mesa ao lado. E ela olhou e ela elogiou o meu desenho. E aí no final, quando eu tava saindo, ela pediu se eu falava inglês. E ela falou que ela escreveu um poema pra mim. Eu vou colocar o poema aqui pra vocês lerem. Gente, sério, eu quase chorei porque nunca algo assim tinha acontecido comigo. Eu achei algo tão. Cara, eu inspirar um poema pra alguém assim, eu me sentia que eu tava 100% conectada com essa questão de criatividade, com essa questão de artista, sabe? Eu acho que eu tava muito no lugar certo, no momento certo. E fazendo a coisa certa. E isso me deixou com um sentimento muito gostosinho. Eu tenho me inspirado mais na gastronomia, eu tenho tentado cozinhar mais coisas pra mim, sabe? Coisas que eu não tava mais fazendo. Até mesmo na faculdade eu tô tendo uma produtividade maior, eu tô tendo ideias pro meu TCC que antes eu não tinha. Então, eu acho que eu sinto que essa quinta semana foi a semana que eu mais me senti conectada com minha artista interior. E eu sinto que toda essa bagagem que eu tava carregando, assim, esse medo, esse bloqueio, tá aos poucos saindo, sabe? Eu sinto realmente que tá tendo alguma diferença. Então, era isso, eu acho que tá valendo a pena, sabe? Tá sendo muito bom e eu acho que quem tá precisando sair desse bloqueio, esse livro é um bom início. Eu realmente tô sentindo alguma diferença, não vou falar que mudou a minha vida inteira ainda, mas quem sabe um dia eu falarei. E eu recomendo pra vocês. E mesmo se não for pegar o livro e iniciar o desafio, que pelo menos comece fazendo coisas que você gostava, sabe? Eu vou colocar aqui uma lista de algumas tarefas que vocês podem fazer e eu acho que seria interessante pra vocês que querem iniciar esse desbloqueio, que querem iniciar com essa vida mais artística, uma vida mais colorida, sabe? Eu gosto desse termo, uma vida colorida. Era isso que eu queria falar, senão eu vou me alongar demais e esse vídeo já tá longo. Então é isso. Na próxima semana vamos voltar com mais coisinhas criativas e mais uma semana tentando ver a beleza nas pequenas coisas. É isso. Muito obrigada por estarem aqui. Até agora. Até a semana que vem.